prazer imenso estar novamente com vocês em mais uma edição de nosso programa André Cantuária Midnight. Hoje contamos com a presença do engenheiro civil Merri Daichon. Ele tem MBA Executivo Internacional na Fundação Getúlio Vargas, especialista em negociação da Fundação Getúlio Vargas, profissional em gerenciamento de projetos, consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, coordenador de projetos e obras do programa da Delegacia Legal do Governo do Estado do Rio de Janeiro, instrutor de curso de gerenciamento de projetos baseado na metodologia do PMI. Exatamente. Instrutor de cursos de negociação e gestão de conflitos, já foi palestrante de temas de motivação e liderança e autor de vários livros. É um prazer imenso podermos contar com a sua presença hoje em nosso programa e, pelo que eu percebi, já escreveu vários livros. Gostaria de comentar um pouquinho sobre os livros que foram editados? Rapidamente, primeiro, publicados. Eu gostaria de agradecer a você o convite e a possibilidade de estar falando para o teu público e para as pessoas que viram aí o currículo. Às vezes a gente fala, nossa, que currículo! A pessoa fica, às vezes, só estudando. Não, a gente, durante a nossa formação, a gente acaba estudando realmente. Mas mesmo depois que a gente recebe a nossa graduação, no decorrer da nossa vida profissional, a gente sente necessidade de se aperfeiçoar, de se capacitar, porque é muito dinâmico, né? O conhecimento é muito dinâmico. Então, eu sempre aconselho as pessoas, sempre que tiverem a possibilidade de poderem estar se capacitando, né? Estarem se preparando para os desafios, eu acho que é uma decisão inteligente. Meus livros, eu escrevi alguns basicamente da minha área, que eu sou engenheiro, mas eu trabalho com gestão de projetos. Então, eu escrevi livros de negociação, porque eu tive que negociar muito durante as obras que eu executei, e na gestão de projetos também, que eu coordenei. Eu tive que fazer estudos na parte de gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de compras, enfim. Todas essas disciplinas foram importantes para o meu desenvolvimento profissional e eu resolvi publicar as coisas que eu estudei para, de uma forma mais clara, poder passar para as pessoas algum conhecimento que elas possam aproveitar também. Perfeito. Bom, então vamos iniciar as nossas perguntas, hoje voltadas para o mercado de trabalho, que é com certeza uma grande preocupação, principalmente no momento aí em que nós estamos passando em relação à nossa pandemia. Não é? Como você avalia o mercado de trabalho no momento atual? Então, André, para a gente poder fazer uma avaliação assim, um pouquinho mais efetiva, a gente precisa entender um pouquinho da história. A gente, sem a história, a gente não consegue, às vezes, entender como é que se a gente está aqui hoje, a gente veio ao longo de um caminho, né? Então, realmente, esse momento da pandemia, ele modificou muito a nossa relação de trabalho. Modificou muito. Mas essa relação já vem mudando, né, há muitos anos. Se a gente vai falar, por exemplo, das revoluções industriais, no início do século XVIII, que a gente estava começando ainda, né, tudo muito manual, tudo muito feito, né, no trabalho braçal, e a gente começa a ter a primeira revolução industrial, quando surge o vapor, que as máquinas começam a ser a vapor, o trem começa a andar a vapor, ou seja, você começa a ter uma nova dinâmica nas coisas. Então é a primeira revolução industrial, o mundo começa a mudar ali, de uma forma muito efetiva. Depois nós vamos ter a segunda revolução industrial, já na meados do século XIX, quando na verdade a gente começa a ter a influência da energia elétrica. Você começa com a eletricidade, começar a ter mais dinâmica nas coisas. Mas entre uma revolução e outra foram muitos anos, mas aquilo ali dá uma mudança no mundo todo. E nesse mesmo período lá nos Estados Unidos, o Henry Ford, ele começa a dinamizar a fábrica dele, criando o que a gente chama de linha de produção. Então, todos os produtos são feitos em linha de produção, numa agilidade muito maior, e o mundo vai mudando. Muitos anos depois, começa a outra revolução,
que foi a revolução tecnológica, que é quando começam os computadores. Você vê que é quase 100 anos de diferença entre uma revolução e outra. É muito tempo e pouca evolução, né? Agora você vê que ela está tendo um período menor entre uma e outra. Só que quando a gente fala de computador, a gente está falando daquele computador no início, que a gente conseguia fazer os cálculos e dados que a gente tinha que processar, não do jeito que a gente está fazendo hoje, que aí já foi uma revolução mais recente. E hoje nós estamos vivendo a quarta revolução, que a gente chama de revolução 4.0. E aí é que a gente fala do mercado, que a gente chega no mercado hoje. De que mercado a gente está falando? Na verdade, nós estamos falando de um mercado onde, por exemplo, a maior empresa de hotelaria não tem um quarto, que é o Airbnb, não tem um quarto. E a maior empresa de hotelaria do mundo, é onde tem mais oferta de quartos. A maior empresa de locomoção das pessoas não tem um veículo, teoricamente. O Uber não tem um veículo. Só para você ter uma ideia, em 1984, as 3 grandes empresas lá de Detroit, que eram as montadoras de veículos, elas tiveram um lucro de 30 e poucos bilhões de dólares no ano. E geraram 1.200.000 empregos. Hoje, quer dizer, há 7 anos atrás, esse estudo foi de 1984, das 3 grandes lá de Detroit, que são as montadoras, Ford, Chevrolet e tal. E 30 anos depois foi feito um estudo com as 3 grandes do Vale do Silício, que são as empresas de informática. Elas tiveram um lucro 8 vezes maior, da ordem, da outra teve 30 bilhões, essa tiveram 240 bilhões. E elas geraram, essa em 84, geraram 1.200.000 empregos, e essa gerou só 130.000 empregos. Então você vê que não é uma proporcionalidade. Então o mercado hoje é um mercado muito diferente. As pessoas que estão procurando os empregos, as pessoas que estão procurando trabalho, tem que tentar entender que nós estamos num mercado muito dinâmico. Um mercado onde a gente tem que ter uma percepção de que tipo de trabalho existe hoje. Perfeito. Agora, qual o perfil que esse mercado está buscando hoje? No que esses jovens que estão iniciando suas carreiras, eles devem procurar focar, que é a demanda hoje para conseguir uma oportunidade dentro desse mercado? Eu acho que o principal perfil, na verdade, nós temos uma gama muito grande de necessidades. Nós precisamos de trabalhadores que vão fazer as instalações, os trabalhadores que vão fazer as operações, mas existe também o profissional, que é o profissional da inovação. Independente do tipo de área que ele esteja atuando, ele tem que estar sempre ligado na inovação. Você imagina, por exemplo, anos atrás, você tinha uma empresa que vendia máquina fotográfica. Só para a gente poder dar um exemplo. A gente vendia máquina fotográfica e as pessoas estavam lá comprando as máquinas, estando lucro, e a gente imaginando que o lucro delas era na venda de máquinas. Mas a gente soube que não era, né? Porque a gente começava a pagar pelas revelações daquelas fotos que a gente tirava. A grande empresa vendedora de máquinas, não quero falar de marcas aqui, a grande empresa foi a última a se modernizar, porque ela acha que as pessoas vão ficar o tempo todo revelando as fotografias. Só que já estava havendo uma mudança, ninguém mais estava querendo revelar a fotografia. As pessoas já tinham a máquina digital, quando você poderia arquivar aquelas fotos, ter ela disponível no momento que você quisesse, você imprimir a hora que você quisesse, você projetar ela no tamanho que você quisesse. E essa empresa quase faliu porque não percebia essa mudança. É importante você estar atento. Ela voltou a tempo e conseguiu se enquadrar. Mas poderia ter falido naquele momento por uma demora na percepção, porque as coisas mudam muito rapidamente. Então, você pode, às vezes, estar procurando um emprego hoje que nem existe mais. E você pode estar estudando hoje para uma carreira que pode não existir mais quando você se formar. Porque existe muita mudança. Então, o teu perfil, ele tem que ser de inovação. Você tem que estar muito atento ao que o mercado está demandando, a habilidade de trabalhar em equipe, não importa em que período a gente esteja falando, ela é muito importante. Tem muita gente que não consegue trabalhar em equipe. E hoje você não consegue fazer nada se você não trabalha em equipe. Você saber como
se portar durante um conflito, porque o conflito ele vai surgir no teu ambiente de trabalho, como ele surge em casa. E você nunca vai poder evitar o conflito porque ele é da natureza humana. Às vezes até uma máquina tem conflito, né? Claro. Então, o ser humano ele não consegue evitar o conflito. Então, ele tem que saber lidar com ele e usar ele de uma maneira efetiva. Então, o profissional, ele tem que ser uma pessoa muito dinâmica hoje, ele tem que estar muito atento, tem que estar sempre se preparando, independente da área que ele esteja, tem que estar sempre se capacitando e sempre procurando se atualizar com o que está de novo no mercado e o que o mercado está pedindo. Você imagina hoje a pessoa que está se preparando para ser um vendedor. Se o mercado de vendas hoje ele é todo informatizado. Então, se ele trabalhou para fazer a venda e não tem habilidade, com tecnologia, ele talvez vai ter uma dificuldade. Perfeito. É só um exemplo. Sim. Agora, um dos primeiros passos para essa inserção seria a elaboração do seu currículo profissional. Tem alguma orientação que deveria, o que esse jovem deve atentar na hora de elaborar o seu currículo? Para que ele consiga chamar mais atenção e com isso gera uma oportunidade maior de ele obter êxito na hora da contratação. Bem, é verdade. Por mais que as pessoas achem, ninguém mais faz currículo hoje. Não é verdade. O currículo ainda é necessário, é a forma de apresentação do profissional ao possível empregador ou mesmo profissional do próprio mercado de trabalho, né? Porque ele tem que se apresentar de alguma maneira. Até pela indicação que alguém possa dar, em algum momento a pessoa vai precisar saber qual o histórico profissional, não só profissional, qual o histórico de formação acadêmica dele, qual o histórico profissional dele. E é através do currículo. E um bom currículo, ele é uma bela forma de entrada, né? A gente, como diz, é a nossa carta de apresentação, vamos dizer assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai apresentar esse currículo, porque, primeiro, que a pessoa, quando vai ver o currículo, ela não quer saber o que a pessoa fez da vida dela, ela quer saber qual é o histórico profissional dele. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de elaborar. Primeiro, o que você precisa fazer para valorizar é o que você fez ou o que você pretende fazer. Então, por exemplo, você querer pegar uma folha colorida e botar uma letra muito chamativa, isso é besteira. Você deve usar uma letra muito simples, evitar fazer bordas, evitar fazer fundos, você botar só uma linguagem muito objetiva, sempre você botar a tua formação acadêmica, depois a tua formação profissional, coisas muito simples, não precisa encher muito de texto, porque se o teu currículo for aprovado, você vai ter que ir por uma entrevista, e aí sim você talvez tenha que entrar em maior detalhes. Você só especificar mais ou menos o que você fez, nunca mentir, nunca exagerar, porque você em algum momento vai ter que justificar aquilo, falar as coisas que realmente foram feitas, falar qual é a tua expectativa, evitar botar coisas como expectativa salarial, essas coisas, isso tudo se trata numa entrevista. Você apenas vai botar ali as coisas efetivas que você fez, que você treinou para fazer, que você está apto a fazer e algumas habilidades que você efetivamente tem, que vale a pena você mencionar. Lembrando que habilidades são componentes de qualidades que nós temos. O profissional, ele tem habilidades que as coisas que ele aprendeu a fazer, né? Você, por exemplo, aprende a mexer com informática, você aprende uma língua, isso é uma habilidade. Mas todo profissional tem uma coisa chamada talento. O talento já nasceu com ele. Sim. O talento já nasce com ele. Logicamente, você pode desenvolver os talentos, né? Então, o somatório dos talentos com as habilidades forma as competências do profissional. Então, você tem que identificar efetivamente essas tuas competências para que elas estejam descritas ali. Só lembrando que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido, uma pessoa que às vezes nasce com dom na música ou nasce com dom no futebol, aquilo nasceu com ela. Desenvolveu. Aquilo foi um talento. Ela pode desenvolver aquilo. Ela pode treinar, a pessoa não tem o dom da música, mas ela pode entrar numa escola de música e aprender a tocar um instrumento. Tanto faz, você vai tocar um instrumento porque você tem um talento, porque você tem uma habilidade, ou porque você nasceu com aquilo, ou porque você estudou para aquilo. De uma forma ou de outra,
vai ter que estar no teu currículo se aquilo faz parte das tuas competências. Outro fator importante na hora do recrutamento, que certamente é pré-requisito na hora de uma contratação desse profissional, estaria relacionado à forma como ele se portar. O que ele deve atentar na hora dessa entrevista? Como esse profissional deve se portar, como ele deve se vestir, o que ele deve falar e o que ele não deve falar durante esse momento? Então, a entrevista é um momento muito delicado. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a gente não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Dizem que a primeira impressão é que fica, né? E a nossa oportunidade na entrevista é onde onde nós vamos nos apresentar ao possível contratante. Lembrando que em muitas organizações, quem vai fazer essa entrevista não necessariamente vai ser o patrão, a pessoa que vai trabalhar diretamente com ela, mas uma pessoa treinada para fazer essa entrevista, uma pessoa que vai estar observando aquela outra pessoa, não só o que ela está falando, mas como ela está se portando, porque existe uma coisa chamada linguagem não verbal. E a linguagem não verbal, ela é muito mais sincera do que a linguagem verbal. A linguagem verbal é através de palavras. Eu posso dizer para você que eu estou satisfeito contigo, André, e estou fazendo uma cara feia. Claro. Porque tem até um livro que o título do livro é muito sugestivo. O corpo fala. E realmente o corpo fala. O nosso comportamento, quem nos conhece melhor é nossos parentes, nossos familiares, eles nos conhecem. Interpreta com mais facilidade. Nossa, quando você está triste ou feliz, você pode dizer para qualquer um que está triste ou feliz, mas qualquer pessoa que seja ligada a você sabe, conhece esses teus movimentos. Só que numa entrevista tem uma pessoa possivelmente treinada do outro lado que vai saber realmente como você está. Então você tem que procurar manter a calma. E qual é a melhor maneira de você manter a calma? É você ser você. Agora, chegando num ambiente, você vai chegar, por exemplo, o homem, ele vai estar sempre com uma roupa sóbria, ele não precisa estar com uma camisa florida, ele não precisa chamar atenção pela roupa dele. Ele vai chamar atenção pela postura dele durante a entrevista. Então, a roupa não tem que chamar atenção, nem porque você está muito arrumado, nem porque você está mal arrumado. Você tem que estar de uma forma sóbria, uma forma, assim, digamos, simples, mas de bom gosto, sem muitos exageros. As mulheres também, sem exagerar na maquiagem, de preferência, se tiver o cabelo grande, o cabelo preso, assim, digamos, sem muitos enfeites. Mulher gosta realmente, sempre, lógico, tem que ter um brinquinho, tem que ter tudo. Mas é só lembrando que não está indo para uma festa e não está indo apresentar o corpo, está indo apresentar as suas competências, né? As suas habilidades em relação ao trabalho. Então, sempre com muito equilíbrio. E durante a conversa, a própria maneira de sentar, ela tem que ser de uma maneira muito relaxada. Eu sei que é difícil, porque é uma entrevista de emprego. Gera uma tensão, né? Mas, por exemplo, a pessoa está numa entrevista, até a maneira de se sentar dá sinais de tensão ou não. Às vezes a pessoa está muito sentada, muito na ponta da cadeira, ela não está relaxada, ela está se mexendo muito. Então a pessoa tem que procurar se manter calma. Um bom exercício para isso é sempre a respiração. A respiração sempre consegue trazer você de volta. A própria maneira que a pessoa se apresenta quando ela vai cumprimentar uma pessoa. Sim. Tem pessoas que têm um aperto de mão muito firme, outra pessoa tem um aperto de mão muito suave. Sim. Não deve, a pessoa... me pergunta às vezes, qual é a força adequada de você cumprimentar a pessoa? É normal. Nem muito fraco. Nem muito fraco, nem muito forte, porque ele é muito fraco, demonstra muita falta de confiança, muito forte. Você quer, às vezes, né, sobressair sobre outra pessoa. Tudo muito natural. A pessoa evitar de gesticular muito. Quem gosta de chiclete, quem gosta de bala, esquece. Você não entra numa entrevista com chiclete na boca, com nem assim, uma bala. E deixar a conversa fluir naturalmente, evitar exagerar. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas querem ser simpáticas, mas ser simpático demais talvez não seja a melhor forma, porque às vezes a pessoa quer fazer uma piada ou quer fazer algum tipo de... buscar alguma intimidade que não é o momento adequado ali, né? Sempre aguardar a resposta, sempre que houver a necessidade de estender, a pessoa estende, porque a pessoa está querendo escutar, mas sem exagerar muito.
numa primeira entrevista de emprego a gente não fala de salário, normalmente essas coisas são feitas só depois se você passa para aquela etapa. Então, é dessa maneira que a gente procura, como a gente está conversando aqui, procurar manter uma conversa adequada com a pessoa que está nos entrevistando. Olha, nós estamos gostando muito do assunto, o tema é muito relevante, né? Mas nós temos, infelizmente, uma limitação de tempo, né? Nós temos 30 minutos somente de programa, então nós gostaríamos que deixasse um recado para esse jovem que está iniciando, que quer sua oportunidade de se inserir dentro desse mercado tão competitivo. Gostaríamos que deixasse em 2 minutos a sua mensagem. Então, deixa eu explicar uma coisa, não só para os jovens, até para os jovens há mais tempo também, que é o meu caso, porque a gente não tem idade para estar no mercado de trabalho, nem para iniciar, nem para mudar de carreira. Isso aí, ainda mais com a dinâmica que nós estamos hoje, é muito importante a gente estar atento. Mas uma coisa que é muito importante, eu sempre falo, primeiro, você tem que ter um objetivo. Se você não tem um objetivo, se você não sabe onde você quer chegar, já dizia Sêneca, para o barco que não sabe, para que porto vai, qualquer vento serve. Então você primeiro tem que ter um objetivo. E para perseguir esse objetivo, você tem que se qualificar. Porque tem uma outra frase que eu gosto muito, que eu quero deixar para vocês, que diz que a sorte, ainda mais quando a gente fala no ambiente empresarial, no ambiente de trabalho, a sorte, ela é uma equação. Ela é a mistura da oportunidade com a preparação. A oportunidade, ela vai surgir sempre, ela vai surgir. Mas ela vai surgir e você tem que estar preparado. Então, se você não estiver preparado, a oportunidade passa. Você estando preparado, a oportunidade surgindo, você vai aproveitar. Então, se prepare, veja o que efetivamente você gosta de fazer, o que efetivamente é importante para te fazer feliz e se prepare para aquilo que a oportunidade vai surgir. E se a oportunidade surgir e você estiver preparado, aí você vai ter sorte. Merri, um prazer imenso podermos contar com a sua presença em nosso programa. Esperamos poder futuramente tê-lo novamente conosco para podermos abordar outros temas. Conforme podemos verificar, ele é uma pessoa com um profundo conhecimento sobre vários assuntos. Sem dúvida vai poder contribuir muito para o nosso programa. E agradecemos a você, telespectador, mais uma vez, por estar conosco no programa André Cantuária Midnight. Assista ao nosso programa também pelo YouTube, programa André Cantuária Midnight.